Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula da IFA de Ciências da Natureza. Eu sou o professor Dayson Jardim, de Biologia, e vamos ver agora que nós temos aqui a professora Yara ao meu lado. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que também vai acompanhar vocês em mais uma aula da IFA. E aí vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento, olha só. Aula 3, o objeto de conhecimento é a biodiversidade amazônica, desafios e oportunidades, e no detalhamento, os impactos ambientais dos projetos de desenvolvimento da Amazônia. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje e vamos à aula. Olha só, voltamos, hein, Yara? Verdade. Para esse cenário, olha só, apocalíptico que nós estamos. Vejam vocês aqui, ó, do lado da Yara, madeira, hein? Toda desflorestamento, né? Madeira cortada. Olha aqui do outro, já a floresta ali, em pé. Essa é uma realidade que nós vemos aí na nossa região, cada vez mais frequentes. E para iniciar essa nossa aula de hoje, vamos trazer aqui uma pergunta para iniciarmos essa reflexão. Então, é possível crescer economicamente sem destruir a Amazônia ou as florestas, né, de uma maneira geral? Será que isso é possível, Dayson? Olha só, nós estamos percebendo aí grandes desafios no dia a dia para manter a floresta em pé, né? Quando falamos de Amazônia, nós temos em mente essa floresta verde, em pé, né, nas suas várias características e ecossistemas. E esse tema, ele ajuda a discutir aí os objetos, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são ODS, né, Yara? Isso mesmo, né? E a gente sempre vem trazendo aqui as ODS que serão trabalhadas na aula de hoje. Observe só, né, o que nós temos para hoje, lembrando, né, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17 objetivos, né? E para a aula de hoje nós temos aí 3, né, que serão mais profundamente trabalhados. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e também garantir que as pessoas, em qualquer lugar que ela esteja, possa desfrutar da paz e da prosperidade. Estes são objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil, né? E os 3 objetivos da aula de hoje são o 7, energia acessível e limpa, o 10, redução das desigualdades e também o 13, ação contra a mudança global do clima, tá? Então, aí diante, né, em toda a nossa aula, a gente vai tentar passar aí por cada um deles. E agora, o que a gente vai falar um pouco mais? É isso aí. E sempre nós temos como imagens, né, que ajudam a gente a lembrar o que está acontecendo. Sim. E é o que nós vamos ver agora em um vídeo que foi preparado para vocês aí refletirem um pouco sobre esses projetos de desenvolvimento, né, na nossa Amazônia. Veja aí. A Amazônia é um dos biomas mais ricos do planeta, essencial para o equilíbrio climático global. Mas os projetos de desenvolvimento nem sempre respeitam essa riqueza. Hidrelétricas e barragens, mineração de ouro, ferro e cobre, agronegócio com soja e pecuária, além da exploração madeireira, representam grandes forças econômicas na Amazônia. Esses projetos também geram sérios impactos: desmatamento e fragmentação de habitats, poluição de rios por metais pesados, mudanças no ciclo das chuvas e a perda irreversível da biodiversidade. As comunidades tradicionais são as mais afetadas. Muitas vezes perdem seus territórios, veem a pesca e a caça diminuírem e enfrentam conflitos sociais e violações de direitos ambientais. Para mitigar os impactos, existem instrumentos como o licenciamento ambiental, as unidades de conservação e os incentivos à produção sustentável e ao manejo comunitário da floresta. O futuro da Amazônia depende das escolhas de hoje.
Crescer economicamente é possível, mas a floresta precisa continuar viva para garantir a vida de todos. Olha só, Yara, que vídeo bacana. Verdade. Trouxe aí os vários projetos e problemas que eles trazem consigo, né, as consequências desses projetos de desenvolvimento hidrelétricas, né, áreas de agricultura, de pecuária, mas temos outros problemas também. Isso não é? mesmo. E aí eu faço novamente a pergunta, né? Depois que a gente acabou de ver esse vídeo, é possível crescer, professor Dyson, economicamente sem destruir a Amazônia? E a ideia dessa aula é justamente apresentar possibilidades, né, de crescimento sem que a Amazônia seja destruída, que a floresta continue em pé. E ainda no vídeo, Yara, foi mostrado a força da comunidade, né, do manejo sustentável, do licenciamento ambiental, que é uma legislação para proteger o ambiente, porque esse uso dos recursos naturais deve ser de modo que atenda às populações do presente, nós, por exemplo, Sim. né? Todos nós que estamos vivendo hoje no planeta Terra, falando de um modo geral, como também aqueles que nem nasceram ainda, né? As gerações do futuro, porque eles também têm o direito de ter os benefícios da Amazônia em pé, da Amazônia aí com os seus, digamos assim, benefícios ambientais, porque é isso que a Amazônia traz para a gente, assim como outros biomas. Isso mesmo. E agora a gente vai já iniciar, né, apresentando para vocês tipos, né, de projetos de desenvolvimento. Olha só. E aí, né, a gente tem aí 4 possibilidades que foram aí apresentadas até no vídeo, né, como as hidrelétricas e barragens, mineração, garimpo de ouro, terra, cobre, exploração de madeira e o agronegócio, como a soja e a pecuária. Eu vou iniciar aí falando um pouquinho, quer continuar ou a gente já vai para as hidrelétricas, né? Então vamos falar das hidrelétricas, né? As hidrelétricas e barragens, elas ampliam a oferta de energia, mas elas alagam vastas áreas, tá? Então, uma região que já, por exemplo, possuía um lago, né, mas que ali vai ser construída uma hidrelétrica, esse lago vai aumentar em 3, 4 vezes o seu tamanho, justamente para poder gerar essa quantidade de energia. Mudam o curso dos rios e afetam, por exemplo, também a migração dos peixes. Principais usinas hidrelétricas na Amazônia, nós temos algumas aí que são muito importantes, como é o caso do Belo Monte, a maior hidrelétrica brasileira, né, 100% brasileira, localizada no rio Xingu, que teve impactos significativos na época, né, que foi construída, nas populações indígenas e também na cidade de Altamira, né? Então, a construção dessa hidrelétrica acabou causando muitos impactos negativos, positivos também, a gente não pode negar, né, a geração da energia elétrica na região, mas também muitos impactos negativos. E aí nós temos, continuando, a usina hidrelétrica de Tucuruí, né, localizada no Rio Tocantins, lá no Pará. E é uma das maiores do Brasil, né? Então, nós temos aí sim o benefício dessa geração de energia elétrica, porque o Brasil precisa, o país precisa para poder atender a todas as suas necessidades, né, de crescimento econômicas, sociais, mas também tem aí os vários problemas que vêm a partir dessa área alagada. Também temos as usinas de Jirau e Santo Antônio, né, que ambas lá no Rio Madeira, em Rondônia, e juntas concentram grande parte da capacidade hídrica da região amazônica, né? Olha só essas vastas áreas alagadas. Imagina, Yara, o quanto que pessoas tiveram que mudar seu local de moradia. Os animais que ficaram aí, por exemplo, ilhados ou até mesmo morreram alagados, né? E também a quantidade de floresta que ficou submersa e na decomposição ela liberou gases de efeito estufa, né, para a atmosfera. E aí a gente tem mais uma usina, a de Balbina, um exemplo mais antigo, localizado no Amazonas, conhecido pelos seus altos impactos ambientais e sociais, né? Então, existem múltiplas hidrelétricas, como a gente já apresentou várias aqui para vocês, né? Mas a ideia é que
a construção de uma hidrelétrica, né, ela traz aí os benefícios, que é a geração, como o professor já falou, de energia, mas ela também traz aí a questão do impacto negativo com relação a todo esse alagamento, né, e o deslocamento, por exemplo, das comunidades e, em alguns momentos, a violação até de direitos. É isso aí. Vamos lá agora comentar sobre a mineração. São projetos também que ocorrem, né? Não só aí tem uma imagem de ouro, mas nós temos muito sobre terras raras, né? Outros elementos químicos que são cobiçados, inclusive por outros países, né? Mineração do ouro, ferro, cobre e elementos dessas terras raras, elas geram riqueza, pessoal, aí para o país, mas provoca poluição por mercúrio, provoca desmatamento e muitas vezes eles ocorrem de forma ilegal. Isso. E aí nós temos alguns problemas com essa mineração, né? Isso mesmo, né? A mineração ilegal, por exemplo, do ouro, e é um dos maiores problemas, né, que a gente pode observar hoje com relação à mineração, com forte crescimento da área ocupada dentro, principalmente, de terras indígenas e de unidades de conservação. Com certeza, em algum momento vocês devem ter assistido em telejornais, né? Todo aquele absurdo, vamos dizer assim, né? Do garimpo ilegal em terras indígenas, o que aconteceu, a contaminação que aconteceu com relação àquele povo, né, que vivia naquela região. A gente vem acompanhando ainda, né, mas percebe, né, um pouco desse empenho, né, dos governos para retirada justamente dos garimpeiros ilegais, né, justamente por conta do que o professor acabou de comentar, né, da poluição, principalmente no caso do garimpo, né, do ouro, a poluição do mercúrio, né, que acontece em toda a região. O mercúrio é um metal ali que é utilizado, né, para separar o ouro, né, dos outros componentes presentes ali, né? Então, o ouro, quando ele se apresenta numa determinada região, ele nunca está sozinho, ele sempre tem contaminantes, né? E aí o mercúrio ali é utilizado pelos garimpeiros de maneira completamente ilegal e incorreta. E aí, né, se utiliza o mercúrio e depois esse mercúrio é lançado nos rios, né? E aí contamina toda aquela região ali em que ele é lançado. E olha só como química agora vai se juntar aí à biologia, né? Porque a extração do ouro e de outros elementos químicos, né, dessa mineração, vai prejudicar ali a floresta que está naquela região. Então, ocorre desmatamento e degradação. Então, essa atividade, né, de mineração, especialmente, Ara, aquela que é ilegal, né, ela contribui muito para essa degradação da região, no bioma Amazônia, na floresta amazônica, né? Alterando o solo e também toda a biodiversidade que está naquele local. Como você comentou, a contaminação, né, ela também é resultado. Contamina peixes, e aí esses peixes vão ser consumidos pelas comunidades ribeirinhas, né, por indígenas, pela população das grandes cidades ali próximo dessas regiões, e esses peixes vão estar contaminados, então prejudica muito ali a biodiversidade daquela região. Isso mesmo, né? Bom, e aí, né, a gente continua falando um pouquinho mais dos minerais, né, e agora a gente vai para as terras raras, né, como o professor havia comentado. O ouro é um muito importante no nosso país, mas a ideia, né, de que esse tipo de minerais, né, que vem surgindo cada vez mais, que são chamados aí de terras raras, eles também começam a ser encontrados aqui na região amazônica, né? Então, conjunto, o que seriam aí esses chamados, né, de terras raras? É um conjunto de elementos químicos importantes, como é o caso do neodímio, praseodímio, cério, disprósio, escândio, ítrio, entre outros, tá? E todos eles são utilizados principalmente na tecnologia avançada, tá? Então, quando a gente fala de chip, bateria, essas coisas assim da tecnologia mais avançada... Tudo precisa muito hoje, né? Aquela de top de linha mesmo, tecnologia avançada, em todos eles precisa-se dos terras raras, eles são muito utilizados. Como é o caso dos ímãs de motores elétricos, turbinas eólicas, baterias, eletrônicos, né? Então, por esse motivo, os países hoje, Dyson,
eles estão assim quase que se estapeando, né, por regiões, fazendo essa procura, né, de regiões em que se observe a presença dos terras raras, tá? Então, por exemplo, na China, né, nessas regiões já existem mesmo locais bem grandes, né, encontrados aí com grande concentração desse tipo de mineral. E no Brasil começa-se também a essa pesquisa, né, começa-se a encontrar também regiões e com certeza na Amazônia é possível, né, que essa exploração fique cada vez maior, né? E aí vem a preocupação, né? Se, né, a gente tem essa possibilidade de extração, porque tudo é uma questão também de escolhas, né? A gente tem o mineral, será que é possível extrair de forma legal, né, de forma organizada, com impactos e tudo mais? O que não pode é essa questão do ilegal, né, daquela extração incorreta que vai contaminar ainda mais a região, né, e a biodiversidade local daquele lugar. É isso aí. E na Amazônia podem ser encontrados esses elementos, né, que fazem com que aquela região seja chamada de terras raras em vários estados, como no Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará. Né? Então, em todas essas regiões são encontradas. Né? Bora apresentar alguns deles aí, vamos ver né? agora aí. Começando com o nióbio, né? Ele é outro mineral também estratégico da Amazônia. O Brasil detém grande parte de reservas mundiais de nióbio. A extração desse mineral está entre os interesses quando se fala de minerais principalmente para tecnologia. Aí nós temos o níquel, também observado aqui, encontrado na Amazônia, né, e requerido como parte das reservas estratégicas do nosso país. Temos ainda grafite e cobre, né? O grafite usado em baterias, em eletrônicos, também aparece nos levantamentos como recurso estratégico do nosso país. Já o cobre, já mais conhecido esse metal, né? Há indícios de depósitos de cobre na Amazônia, importantes para a infraestrutura elétrica e também aplicações tecnológicas. E aí nós temos outros, né, que se apresentam também, que são estânio, potássio e alumínio, mencionados em alguns inventários de minerais estratégicos presentes em áreas da Amazônia. Então, para a gente observar e entender o quanto a Amazônia é rica, né, em minerais, não só o ouro. Às vezes a gente pensa no ouro, né, como principal, sendo, né? A pedra, né, preciosa e tudo mais, mas não é bem assim, né? Os terras raras, por exemplo, hoje são o ouro do momento, né, da tecnologia. Até mesmo porque o que não falta é gente querendo um celular. Então. Né? E para compor esses equipamentos, né, e entre outros, precisa desses elementos aí que são muito cobiçados por outros países também. Mas vamos continuar aí, vamos falar agora sobre os projetos de agronegócio, né? Então nós temos aí a soja, a pecuária, foram projetos que ou já foram implantados ou estão sendo implantados aí muito fortemente em alguns estados da Amazônia e também em outras regiões do Brasil, porque eles são muito importantes como produtos de exportação, Yara. Isso né? mesmo. Porém, essas grandes áreas de monocultura, né? Uma única cultura aí sendo cultivada em larga escala, eles estão entre os maiores causadores aí de desmatamento e uso de agrotóxicos. Isso mesmo. E nós podemos ver aí vários impactos ambientais. Olha, vejam nesse mapa mental, vários impactos ambientais do agronegócio na Amazônia. Então nós temos aí, entre os mais críticos, sobre o desmatamento em larga escala ali, né? O primeirinho que nós estamos vendo ali desse mapa mental, que é a expansão de pastagens para a pecuária e de lavouras como soja, né? Entre outras também culturas, e redução de áreas de floresta nativa. Aí é que está um grande problema. É verdade. E o segundo, a fragmentação, né, de habitats, e que está um pouquinho mais abaixo, né? Um dos impactos ambientais. Aí nós podemos observar áreas contínuas de florestas são divididas, isolando espécies e reduzindo a biodiversidade da região.
É legal, Yara, comentar isso daí, porque quando, por exemplo, uma onça, ela precisa de quilômetros e quilômetros para poder se deslocar, caçar. Se ficam aquelas ilhas de vegetação numa região, ali não dá para abrigar uma onça, por exemplo, verdade. ou outros animais, né? Então é isso que significa a fragmentação de habitats, isolando espécies. Reduz a biodiversidade porque não tem o clima ideal, a quantidade de alimentação ideal, eles acabam morrendo naquelas áreas isoladas. Isso mesmo. Mas Vamos aí- para a emissão dos gases de efeito estufa, que é o terceiro aí do nosso impacto ambiental, né? E aí é possível observar essa emissão a partir das queimadas e também do desmatamento, por conta dessa liberação de grande quantidade de CO2, né, de dióxido de carbono e também do gás metano, né, do CH4. Isso aí, vamos lá, o uso incentivo, continuando ali, ó, o uso incentivo de agrotóxicos e fertilizantes, né, que isso causa contaminação do solo, Yara. São rios, além dos rios e lençóis freáticos também, onde estão abaixo das rochas, né, da crosta terrestre. Então, nós temos impactos à saúde de comunidades, das pessoas que vivem naquele lugar e também da fauna e flora. Isso, e mais um impacto, né, alteração do ciclo hidrológico, isso, que está lá em cima, né? Então, a gente pode observar uma menor evapotranspiração, afetando, por exemplo, os nossos velhos e conhecidos rios voadores e também o regime das chuvas, né? Então, antes chovia mais, agora chove menos, ou então no ano seguinte chove menos, né? Então, a gente não tem mais aquela... não é mais... E não é igual, lógico, nunca é igual, mas está muito diferente, está muito mudado. Existe uma grande alteração desse ciclo na região. Extrema seca, Isso. extrema cheia, Isso mesmo. e todo ano é uma coisa diferente, uma é uma catástrofe, novidade. né? Todo ano uma novidade. É isso aí. Com isso, nós também temos poluição de rios por metais pesados e produtos químicos que ajudam ali. Eles são levados pela chuva das áreas de agricultura, até mesmo agricultura de pequena escala, né? Se não tem outro modo, eles acabam utilizando esses agrotóxicos para poder proteger a sua lavoura, mas isso causa sérios problemas para os rios e corpos d'água naquela região. E também... Temos, né, a pressão, que é o último, né? Acredito aí. A pressão sobre as comunidades tradicionais, perda de territórios, justamente por conta de tudo isso que a gente, né, falou, desses impactos, as comunidades acabam perdendo seus territórios, diminuindo, por exemplo, o que eles pescam, né, o que eles caçam, e aumentando os conflitos fundiários, tá? Isso aí. E nós temos mais um aí, Yara, dando continuidade a esses vários impactos ambientais aqui, nessa reflexão, né? Sim. Uma aula reflexão, É isso, verdade. né? Porque nós podemos, inclusive, participar, mas depende muito de quem, né? Da legislação, de quem são os legisladores daquela região para poder ajudar nessa fiscalização e nos impactos de um sério problema que é a exploração madeireira. Veja aí que a exploração madeireira, legal ou ilegal, ela gera perda de árvores de grande porte e abre caminho para novos desmatamentos, né? Quando falo assim dessa exploração madeireira, nós estamos falando, né, detalhadamente de redução de da floresta e habitats, porque para tirar uma precisa retirar várias que estão ali naquela região, né? Tem interesse por árvores de grande porte, mas as de menor porte acabam sendo também Levadas, né? levadas juntos. Diminuição da cobertura florestal e, como já comentei, a fragmentação de habitats e perda de biodiversidade naquela região. Isso. Mais um impacto ambiental relativo à exploração da madeira são a abertura aí de novos desmatamentos, né? Então, a partir disso, é possível aí criar estradas e as clareiras, né? Então, retira-se ali uma cobertura vegetal e aí já dá para fazer uma estradinha, né? Já tem um grande clarão. Isso é um impacto perigoso. Facilita, por exemplo, a entrada de grileiros e também de caçadores.
e aumenta ainda mais os desmatamentos ilegais. E como resultados, nós temos várias alterações ambientais, né? Mudanças no ciclo da água, como já comentamos, né? E do clima local. E esse clima local, ó, saibam vocês, não há limite entre os territórios, entre cidades, entre estados, né? É global. Então, todas essas atividades ajudam no aumento da emissão de gases de efeito estufa, né? CO2, né? O gás carbônico e também o metano, que isso acaba ali influenciando o clima global. Bom, e aí a gente vai continuar falando desses impactos ambientais dos projetos de desenvolvimento da Amazônia, né, que a gente já vem falando desde o início da aula. Então, nós temos aí desmatamento e a fragmentação de habitats, como o professor Dyson já explicou muito bem, né, sobre essa relação da fragmentação. Então, reduz áreas contínuas de floresta e isola espécies, dificultando ainda mais a sua sobrevivência. E as alterações no ciclo hidrológico, nos microclimas, né, nos climas pequenininhos das comunidades, das regiões. Mas, como a gente já falou, acaba afetando como um todo, né? Afeta ali o microclima, mas acaba afetando o planeta inteiro, né? Essa alteração do ciclo hidrológico. E nós temos também a perda de biodiversidade e extinção de espécies. Plantas e animais únicos da Amazônia começam a desaparecer, comprometendo o equilíbrio ecológico. Mas nós poderíamos perguntar assim, o que isso realmente faz de diferença? Né? Qual é o problema? O problema é que um animal depende do outro para sobreviver. Quando nós achamos que não causa impacto, mas isso vai trazer consequências para a alimentação das pessoas que vivem nas regiões, né, ribeirinhas e nas cidades, porque afeta ali, ó, a cadeia alimentar. É disso que nós estamos falando, além de termos ali a grande beleza de ver esses animais no dia a dia, né? Com certeza. Bom, e aí, né, para a gente já ir encerrando para o finalzinho da aula, a gente vai apresentar um pouquinho sobre as legislações e políticas de mitigação, né? E aí nós temos licenciamento ambiental, avaliação prévia de impactos antes da instalação de qualquer empreendimento, se for para uma madeireira, se for para mineração, é necessário passar por essa legislação ambiental, além de unidades de conservação, né, áreas protegidas para manter a biodiversidade e limitar atividades econômicas e também um incentivo à produção sustentável e manejo florestal comunitário, que valorizam práticas que unem a conservação da floresta e também a geração de renda. Isso aí, e é disso que nós vamos falar agora, de novos modelos de desenvolvimento, aqueles que são realizados com base em manter a floresta, em manter os lagos limpos, em manter os peixes, e aí é necessário que respeitem os limites ecológicos desses ambientes, né? E valorizem os saberes das comunidades tradicionais que vivem ali nessa região. E já percebemos, né, que o modelo tradicional de exploração não está resultando. Não está ajudando, né? Então, esses modelos devem ser deixados para trás e buscados outros, né? Como deixar para trás o desmatamento, mineração predatória, grandes hidrelétricas e monocultura. Gera lucro, mas também causa perda de biodiversidade, causa poluição, causa mudanças climáticas e conflitos sociais. E aí nós temos mais um mapa mental, veja aí, olha só, o manejo florestal comunitário, vamos ver aí, e sustentável da madeira, olha só as imagens aí, ó. Isso então, tem um trator ali, mas deve ser feito com manejo, né? Vamos voltar aqui. Nós temos aí a bioeconomia com base na biodiversidade, olha só o açaí, né, trazendo um grande exemplo aí de várias comunidades. É verdade. Vamos lá, vai voltar o nosso mapa. Nós temos aqui os produtos da sociobiodiversidade, castanha, açaí, andiroba, e todos esses que você está vendo aí na tela, saem de várias regiões da Amazônia, né, do estado do Amazonas e da Amazônia. O ecoturismo,
Olha só, o ecoturismo de base comunitária, né, gera renda com a floresta completamente em pé Verdade. e todos os animais que ali vivem, e trazemos aí as energias renováveis, né, como solar, eólica, já muito instalada nas comunidades. Sim, bastante, né? Bom, gente, é isso, né? Por aqui a gente finaliza a aula de hoje, apresentando para vocês, né, essas possibilidades, né, de projetos aí, de novos projetos. Como o professor falou, é uma aula de reflexão, uma aula para pensar um pouco mais, né, sobre essa visão diferente que a gente pode ter para a Amazônia, né? Deixar um pouquinho de lado tudo aquilo que a gente já ouviu falar, que é possível utilizar para o desenvolvimento da Amazônia e aplicar novas formas, né, de desenvolvimento. E eu acho que é interessante falar que você tem que ter argumentos. É para você refletir e ter argumentação sobre o que é bom aí para a Amazônia. Isso mesmo. Então, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.